Historicidade, o programa de entrevistas do Fronteiras no Tempo. Um podcast de história. Olá, bem-vindos ao Historicidade, o programa de entrevistas do Fronteiras no Tempo, um podcast de história. Hoje nós estamos aqui para mais um episódio, para mais uma entrevista com um professor, pesquisador. Nós vamos receber aqui o professor Dave Ferreira Carneiro, que é professor da Universidade Federal de Uberlândia. Dave, é um prazer receber você aqui hoje no nosso programa. Obrigado por ter aceitado falar conosco. Dave, que é meu amigo já de longuíssima data, não vamos nem falar quanto tempo, mas é um prazer, cara. Muito obrigado. Viu? Ô Marcelo, o prazer é meu, né? Vamos entregar o ouro aqui, né? Eu e o Marcelo, a gente já se conhece há muito tempo, a gente foi colega de doutorado, a gente se conhece pelo menos desde 2004, quando a gente entrou no doutorado, né? Não me lembro se a gente se conhece antes. A gente se encontrou em algum congresso. Não, mas talvez. Mas eu vou te falar que 2004 já faz bastante tempo, viu? Infelizmente. Já faz bastante tempo, cara. É um prazer participar do seu programa. Enfim, estou à disposição aí pra gente bater um papo. O Dave, ele é graduado pela Universidade Federal de Juiz de Fora, por isso que ele tem esse sotaque assim meio de carioca. Ele é mestre também pela Federal de Juiz de Fora e doutor pela Federal do Rio de Janeiro, onde também fez o pós-doutorado. O primeiro, né? O outro ele fez na Sorbonne, na Universidade de Paris I. E é também pesquisador convidado do Laboratório de Demografia e História Social da Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais, também na França. Não vou falar o nome em francês para não gastar aqui, né, meu francês hoje, mas enfim. E tem, então, já uma trajetória de pesquisa, de orientações também no mestrado, no doutorado lá na Universidade Federal de Uberlândia. E hoje nós vamos conversar sobre ofensas verbais e conflitos na história. Esse tema, que é um tema que se aproxima muito do que eu pesquisei também, que tem a ver com os conflitos, com a criminalidade, né? E o ouvinte deve estar se perguntando de onde é que vem a inspiração, né, para os historiadores, que tipo de história que a gente pode contar a partir de ofensas verbais, que nada mais são do que xingamentos, né? Formas que as pessoas vão se ofender e entrar e resolver um conflito. Então vamos tentar hoje mostrar para vocês, a partir desse papo aqui, como que a gente... Que tipo de história que a gente quer contar a partir dessas ofensas verbais, Dave. Mas antes de mais nada, eu queria que você contasse para os nossos ouvintes aqui um pouquinho de como é que você chegou nesse tema, né? Qual foi sua trajetória de pesquisa desde lá, quando você estava começando sua vida de pesquisador, como é que você foi chegando nessa ideia de estudar xingamentos? Ofensas verbais, né? São xingamentos mesmo, né? Uhum. Na verdade, mais do que o tema em si, a minha primeira paixão foi com um determinado tipo de fonte. Quando eu estava no terceiro semestre da graduação, né? Isso lá em 1999, fazia um estágio no arquivo público da cidade de Juiz de Fora para organizar os processos criminais que tinham chegado pro arquivo, né? Para colocar eles na ordem, tudo direitinho, fazer limpeza, né? E eu tinha acabado de ler um livro do Sidney Chalub, Trabalho, Lar e Botequim. Famoso, né? Esse todo mundo marcou coração, né? Aí eu tinha acabado de ler esse livro, fui mexer com processos criminais. Aí, a partir desse contato com a documentação, eu comecei, então, já desde o início, eu estava no terceiro semestre, falando, eu vou querer fazer alguma coisa trabalhando com processos criminais, né? E aí, Juiz de Fora tem toda uma tradição de estudos de imigração, né? Juiz de Fora teve uma imigração de portugueses, italianos, alemães, sírios, libaneses, judeus, né? A partir da segunda metade do século XIX até ali por volta da década de 1930, 1940. E aí tem uma forte tradição de estudos sobre imigração alemã. Tem os estudos acadêmicos e tem também aqueles estudos em que vão, de alguma maneira, né, muito ligado aos memorialistas da cidade, trazer um pouco a trajetória dos alemães ao desenvolvimento socioeconômico da cidade. E aí, nesse momento de organização lá do arquivo, né, como estagiário, eu achei bastante processos envolvendo alemães e descendentes. Então, aí a minha divisão foi, eu vou pegar todos os processos criminais que eu encontrar envolvendo alemães e descendentes, seja como réu, vítima ou testemunha, né? E aí, esse foi o meu trabalho de mestrado, que eu desenvolvi na Universidade Federal do Rio de Janeiro, sob orientação do professor Marcos Bretas, né, que foi
também seu orientador de doutorado. Uhum. E aí, quando eu terminei o mestrado, na verdade, esse trabalho de mestrado foi muito mais para questionar essa visão idílica do imigrante alemão, né, e mostrar, na verdade, que quando eles chegaram na cidade, eles enfrentaram inúmeros problemas, né, problemas graves, que a maioria dos imigrantes alemães continuou pobre, né, já que as terras prometidas eram ruins para o plantio e tal, né. Certo. Então, na verdade, eles tiveram todo um processo difícil de adaptação e logo se misturaram com a população da cidade, né? Coisa um pouco diferente da imigração no sul, que eles formaram colônias distantes e tal, né? Uhum. Assim que terminou o mestrado, eu fiquei, eu quero fazer doutorado, eu quero continuar trabalhando com esse tipo de documentação que são os processos criminais, né? Mas, na verdade, eu não sei o que exatamente que eu vou fazer. No primeiro momento eu pensei em homicídio, tentativa de homicídio. A gente ia fazer um trabalho muito parecido, na verdade, né? Mas aí eu acabei, assim, comprando um livro, estudando, eu acabei tendo contato com um artigo de um pesquisador inglês chamado David Garriott, em que ele estuda as ofensas verbais em Paris no século XVIII. Um artigo pequeno, de 20 páginas. Uhum. Eu li aquele artigo, achei fantástico, né? A maneira que você pode pegar algo que é tão cotidiano, que é tão trivial, que é o xingamento, que faz parte da nossa cultura, que a gente usa, às vezes, até de forma amigável com colegas, né? A gente tem toda uma tradição de usar ofensas como forma de demonstrar estreitamento de laços de amizade, né? Mas, ao mesmo tempo, também ele serve como uma distinção. Está atrelado a elementos de honra e tem um papel muito importante. O seu estudo, ele revela elementos centrais ou elementos fundamentais para a gente entender o cotidiano de uma determinada sociedade, né? Uhum. Então, a partir desse momento, eu tive contato com esse texto, achei fantástico, fui correr atrás de outros textos, de outras pesquisas sobre esse tema e vi que naquele momento, no início dos anos 2000 ali, por volta de 2003, praticamente não tinha pesquisas no Brasil sobre esse tema. Eu achei um artigo de um pesquisador da sociologia estudando ofensas raciais no Brasil, né? Naquele momento onde o racismo estava se tornando, eu não me lembro ao certo se já tinha se tornado crime ou viria a se tornar, né? E um artigo da saudosa professora Celeste Zenha, na verdade um capítulo da dissertação de mestrado dela. E eu falei, poxa, isso aí é interessante, hein? Deixa eu olhar no arquivo ver se tem processos disso, como é que funciona e tal, né? Aí eu já peguei minha mochila e fui lá pro arquivo de Juiz de Fora ver se tinha, né? E a organização do arquivo histórico da cidade de Juiz de Fora, dos processos criminais lá, é fantástico. Eles estão organizados de acordo com os artigos do Código de Processo Criminal, né? Maravilha. Então você chega lá, você fala, eu quero estudar determinado tipo de crime. Então eu vi que do surgimento da cidade, né? No início ali da década de 1850, até 1941, que é quando havia uma mudança de código, né? E esses processos a partir de 1941, eles não estavam no arquivo, eles ainda estavam sob o poder da justiça, né? Uhum. Tinha quase 300 processos criminais. Eu falei, opa, com esses 294 na verdade, né? E, nossa, eu tenho uma série, né, de processos desde o início da cidade até a mudança do Código Penal. Então dá para fazer uma quantidade enorme de tipos de trabalho dentro de um só. Uhum. Então é isso que eu quero fazer. Então eu dei uma olhada rápida nos processos, montei um projeto de pesquisa e fui participar do processo seletivo lá da UFRJ e continuei sob orientação do Bretas, né? Então meu primeiro contato com esse tipo de documentação se deu dessa forma, né? Entendi. E quando você já foi tentando identificar os tipos de ofensas que apareciam ali? Como é que foi esses primeiros contatos? Quais foram as perguntas que você foi fazendo ali para aquelas fontes, para aqueles processos? Então, passou o processo. Aí até então eu não tinha olhado, né, os documentos. Aí eu passei, fui aprovado e tal. E aí eu fui olhar esses processos. E aí, um texto que sempre me motivou, desde o mestrado, um texto que até hoje é muito presente na minha formação, na forma como eu realizo pesquisa, é um texto pequenininho de 10 páginas, eu acho, do Carlo Ginzburg, que chama O Nome e o Como. Ali é um manifesto, é um texto de 79, um manifesto, né, do surgimento da microhistória italiana, mas ao mesmo tempo que ele defende a microhistória italiana, aquele texto ali, apesar dele ser pequeno, ele é um texto... Ele oferece, na verdade, toda uma gama de como conduzir uma pesquisa. Uhum. Então ele vai falar ali em algum momento do texto que é o seguinte, olha, a gente está criticando aqui um modelo brodeliano de história, né, do Fernand Brodel, aquela história macro, serial e tal, mas olha só, a gente não pode descartar essa história quantitativa, não.
Só que ela não pode ser o ponto de chegada, ela tem que ser o ponto de partida. Então, o que eu fiz? A primeira coisa que eu fiz foi tudo que tinha de possibilidades naquele documento eu quantifiquei, né? Ou seja, eu transformei aquilo em números. Então eu peguei lá, qual tipo de ofensa que aparece mais? Então eu peguei, aparece, sei lá, filho da puta, 97 vezes, filho da mãe, 38. Ordinário. Era filho da puta mesmo? Era. Não tinha diferenças, né? Aí depois eu fui estudar ao longo do doutorado e eu vi que desde a época do Império Romano, os tipos de ofensas são muito parecidos no Ocidente, até hoje, né? Você tem algumas mudanças significativas entre povos anglo-saxões, germânicos e latinos, né? Então a gente, quando quer ofender demais uma pessoa, a gente ofende a mãe da pessoa, né? Então a gente fala que a mãe daquela pessoa é uma prostituta, né? Ou seja, ninguém sabe quem é seu pai, né? Então isso é muito... A gente não pensar nisso quando xinga, mas o enredo que está ali por trás é esse, né? Já os germânicos e os anglo-saxões, eles vão atribuir a sexualidade ou vão atribuir a sexualidade da mulher com o animal ou com o incesto, né? Que são os famosos son of a bitch, né? Que na verdade é filho de uma cadela, né? Ou seja, essa coisa da bastardia mais ligada ao animal doméstico, e o motherfucker, que é o cara que, enfim, comete incesto com a mãe, né? Tem essas diferenças. Mas, olha só, sempre tem a mãe no meio. Sempre tem a mãe no meio. Mexeu com a minha mãe. E aí você tem, não pode. Desde a Idade Média, né? Você tem toda aquela coisa, né? De que o homem, ele é guardião da honra das mulheres da família, né? Então, obviamente que isso na Idade Média e até o início da Idade Moderna, esse tipo de ofensa ele era vingado com sangue, né? A pessoa ia lá, se vingava, agredia fisicamente, matava, inclusive, né? Mas a gente ainda tem resquícios disso na nossa sociedade, né? Você vai se lembrar quando a gente era moleque na escola, podia xingar a gente, mas você não necessariamente era obrigado a reagir, mas se xingar sua mãe, você era obrigado a reagir, né? Todos os ouvintes aqui devem ter se identificado com essa história, porque eu me lembro das primeiras vezes que eu conversei com você, que você me falou essa história aí, e quando você me contou isso, eu pensei, nossa, mas realmente, né, a gente sempre usa o filho da puta, e a gente sabe, né, dessa coisa da ofensa à mãe, né, mas nunca parou pra refletir sobre o que significa isso, né, e quão distante, quão marcante isso está na nossa história, né. Mas aí você foi fazendo, né, então esse levantamento quantitativo, pegando todos, né, então a gente já sabe que os principais xingamentos têm a ver com as mães, né, mas quais outros temas, outras ofensas que apareciam? Aí, além dessa questão das ofensas, né, o que eu fui ver? Quem eram as pessoas envolvidas? Eram homens, eram mulheres, eram solteiros, casados, de qual etnia, de qual profissão. Então eu fui mapear isso tudo, né? E comparar com outros trabalhos, sobretudo trabalhos europeus, que trabalhavam com essa questão das ofensas verbais, né? E aí a grande questão era o seguinte, eu achei assim, né? Os primeiros, os termos, né? Mais importantes que estavam por trás das ofensas eram ofensas que foram proferidas em momentos de negociação. Então os termos eram filho da puta, ladrão, velhaco, ordinário, e você tem outras ofensas, mas todas elas indicando que em algum momento alguma negociação foi feita e uma das partes não cumpriu aquilo que havia sido combinado, não cumpriu com a sua palavra. Tava, por exemplo, uma compra e venda, alguma coisa assim, aí não deu certo, aí virar cretinho. Aí eu falei, então deixa eu ver qual que é o contexto, então, que isso aconteceu. Então, ali, processo por processo que envolvia esse tipo de evento, né? Então eu fui ver que esses tipos que... Olha só que interessante, você pega um termo como filho da puta, que aparentemente é só um xingamento entre vizinhos, colegas de trabalho, etc., né? Mas que, na verdade, eles revelavam coisas muito mais interessantes sobre uma sociedade, né? Então eu fui perceber que, por exemplo, 72% das ofensas foram trocadas entre homens, né? Estavam relacionadas em momentos de negócio. Eu falei, que negócio foi esse? Que tipo de negócio? Então eu percebi que eram negócios ordinários, negócios do dia a dia, né? Não é o grande atacado, é o varejo, né? A gente tem que lembrar que no século XIX, né, a circulação de moeda ela era relativamente pequena, você tinha bancos em poucas cidades, né? O sistema bancário ainda não era tão desenvolvido. Então esse pequeno comércio de bairro, de padaria, de secos e molhados, né, das vendas, dos mercados, eram feitos com base na palavra, no fiado, no fio do bigode. Fio do bigode. E o termo fiado já aparece no meados do século XIX. A ideia, então, foi perceber que, na verdade,
a honra da pessoa, ter um bom nome, né, ser um bom pagador, esse tipo de coisa, era fundamental para a pessoa ter crédito. E, além do mais, os negociantes, eles tinham que lidar com esse risco, porque senão eles não vendiam, né? Então, aquela coisa da caderneta, de comprar com o fio do bigode, dando a palavra, e que no final do mês a pessoa ia lá e pagava, né? Vira e mexe, acontecia algum empréstimo, a pessoa não ia no dia combinado pagar, e aí acontecia toda uma situação, né? Vizinhos, enfim, comerciantes e consumidores se ofendiam em algum momento, e isso gerou um documento, gerou um processo criminal. Então eu vi primeiro que era esse elemento, né? Que é muito diferente do que a historiografia mostra. A historiografia, de uma forma geral, né, que é o estudo da história, enfim, os trabalhos que vão estudar calúnia e injúria, né, que são os termos, né, os crimes, na verdade, que são cometidos, eles percebem que boa parte dos casos, as ofensas se dão contra mulheres para, de alguma maneira, você controlar o papel social da mulher, né? Controlar a sexualidade da mulher, manter a mulher em casa, fazer com que a mulher, né, os homens fazerem com que essas mulheres sejam castas, boas mães, etc. Né? Isso aparece muito pouco nesses quase 300 processos que eu analisei. Né? Mesmo quando são situações onde as mulheres são ofendidas, né, e obviamente com esses termos, né, que de alguma maneira vão mostrar a sexualidade feminina, mas na verdade eles não são usados em momento onde a mulher comete algum deslize sexual, em situações onde ela foi pega com amante ou qualquer coisa do tipo. Na verdade, são ofensas trocadas entre vizinhas, entre vizinhos, né? Por qualquer que seja o motivo, entre colegas de trabalho, mas sempre que a mulher ela vai ser ofendida, ela sempre vai ser ofendida com um termo que vai diminuir ou vai questionar a honra sexual dela. Diferente do homem, que em vários momentos ele pode ter xingado de ladrão ou de qualquer outra coisa, que vai ofender outro tipo de honra, que é a honra do pai de família que não consegue colocar dinheiro dentro de casa, entendeu? E tem que cometer algum tipo de criminalidade, etc, né? Então, se a mulher ela tem que zelar pela honra sexual dela, o homem ele tem que ser o bom marido e o bom provedor, né? Então, nesses momentos, a gente já consegue ver diferenças do tipo de termos que vão ser utilizados para o xingamento. Ou seja, os xingamentos eles refletem uma cultura, refletem uma moral social, que vão refletir também papéis sociais, né? Ou seja, que tipos de comportamentos são esperados dos homens e que tipos de comportamentos são esperados das mulheres. O sujeito, ele, quando está sendo ofendido, aquele tipo de ofensa que ele recebe vai ser algo que vai atentar contra essa imagem que ele quer passar, esse papel que ele tem que desempenhar, né? Então, se ele está um homem de negócios, um homem que precisa que precisa usar essa rede de negócios, ele precisa preservar esse papel dele de bom pagador, né? E assim vai. Então, aí, essa situação, a própria justiça, ela vai se atentar a esse tipo de situação, né? E ela vai condenar essas pessoas a um tempo maior de cadeia ou uma multa maior, dependendo do número de ouvintes, do número de testemunhas, né? Porque quanto maior o número de testemunhas, mais essa imagem pública da pessoa é maculada, né? Depois que você começa a perceber esse pano de fundo, né, das brigas, dos conflitos de maneira geral, que estão presentes ali, que é numa situação que parece muito corriqueira, né? Então às vezes é uma coisa pela qual eu passei, né? Você está lendo o processo, aí chega um sujeito na venda e fala assim, eu ouvi dizer que você disse que a minha mãe é uma puta. E chega lá e enfia a faca no cara, né? A primeira coisa que você lê, você fala assim, nossa, mas que banal, né? Que violência, né? As pessoas são violentas por qualquer motivo, né? Mas na verdade tem toda essa rede, esse pano de fundo que esse tipo de história nos revela, né, cara? E é o mais interessante, na verdade, né? Através desses xingamentos a gente descobrir como uma cultura funciona, ou quais são os elementos definidores dessa cultura. É claro que a cultura não é igual para todos, mas ela tem elementos em comum. E me diz uma coisa, lá em Juiz de Fora, você encontrou então muitos desses seus processos estavam ligados à negociação, né? Você sabe explicar se tem alguma coisa a ver com a característica da cidade, por estar em crescimento econômico, alguma coisa assim, ou não tem relação com isso? Cara, eu acho que não tem relação direta, porque, na verdade, esse crescimento econômico da cidade ela vai se dar via da própria lavoura de café, né? Uhum. Que num determinado momento os excedentes dessa produção aí, e por conta das crises do café, aquelas coisas que a gente estuda, né, com o convênio de Taubaté e tal, né? Até antes, na verdade,
Mas, na verdade, esses excedentes da produção do café, o excedente de capital, ele começa a ser investido na indústria. Tá. E em comerciantes, entendeu? Isso tudo que eu percebi, na verdade, é coisa do pequeno comércio, do comércio popular. Tá. Tanto é que as pessoas que estão envolvidas nesses processos, nesses conflitos, são pessoas que a gente poderia chamar de grupos subalternos, né, de grupos populares. E aí, você pegou esses 300 processos, né, depois que fez essa quantificação e viu todos esses... traçou esse panorama, né, de como se davam essas ofensas. Qual foi o próximo passo de investigação aí com essa documentação? Então, essa perspectiva metodológica lá que eu estava falando do Ginsburg, né, elas são 2 etapas, né? Uhum. Primeiro você quantifica para descobrir padrões de comportamento. Ou seja, você já começa a perceber que as pessoas estão se comportando de determinada maneira. E aí depois eu parti já para uma análise qualitativa, para entender por que as pessoas estavam se comportando daquela maneira. Então, se no primeiro momento eu me concentrei nessas questões das ofensas propriamente ditas, né? Num segundo momento, eu fui tentar analisar a relação dessa população que procurava a justiça. Lembrando aqui, né? Por exemplo, calúnia e injúria são crimes contra a honra, né? Então eles são crimes privados. É a vítima ou um representante da vítima que procura a justiça para abrir um processo criminal, procura a polícia no primeiro momento, né? Então, de alguma forma, eu pensei, olha, se é a vítima que procura a justiça, isso pode me indicar, de alguma maneira, essa relação entre a população e a justiça, né? A gente, na universidade, a gente tem, né, você tem toda uma tradição de estudos, né, que vão mostrar que a justiça serve para oprimir o pobre, né, e para garantir os privilégios dos ricos. Não que isso seja mentira. A justiça burguesa. Não que isso seja mentira. A gente tem visto essa faceta da justiça no Brasil de uma forma muito clara, né? É lógico. Porque a justiça não é só isso, né? Não pode ser só isso, porque senão ela perde o sentido, né? Perde a legitimidade, né? Eu lembro que essa descoberta veio pra mim com a leitura daquele livro do Thompson, né? Senhores e Caçadores, que ele vai... Todo mundo, também marcante. Ali no final, né? Todo o papel, né, de legitimidade que a justiça tem que ter. Uhum. Então, eu passei, então, a analisar essa relação da população com a justiça, né? E aí eu fui percebendo também que a população, ela, dentre outras coisas, né, ela vai procurar a justiça porque, por exemplo, no período imperial, a justiça funcionava, né? Que é algo que a gente tem até dificuldade de acreditar no Brasil. Assim, cuidado para não te chamar de monarquista, calma lá. Isso, não é. É que, na verdade, né, tem toda uma caracterização teórica por trás, né? Mas no período do Segundo Império, de Dom Pedro II, né, houve uma tentativa de centralização do aparato judiciário no Brasil, né? Então a justiça, ela se mostrou disponível para a população, para mediar os conflitos da população, né? Enquanto ela se mostrou dessa forma, que foi durante todo o período, a partir aí da ascensão de Dom Pedro II, mas a partir, sobretudo, aí final dos anos 40, início dos anos 50, com a figura do juiz de fora e de outros revisões e surgimento de novos códigos, enfim. Essa justiça ela vai se manter acessível, né? De que maneira? Quer dizer, as pessoas elas vão descobrir que é muito mais vantajoso você levar uma pessoa à justiça por ofensas verbais do que agredi-la. Em que sentido que é mais vantajoso? A pessoa que perde o processo criminal, ela é obrigada a pagar uma multa, ela é obrigada a pagar os custos do processo, e nesse momento, no período imperial, ela podia ficar de 2 a 6 meses na cadeia, e ficava. Olha só. Então, você tem um inimigo lá, um vizinho seu que é seu inimigo, se você esperasse um momento oportuno, e era isso que acontecia muitas vezes, né, dessa pessoa te ofender em público, né, como a gente falaria hoje, né, de dar esse vacilo de te ofender em público, levava essa pessoa para a justiça, você podia destruir a vida dela, porque as custas de um processo criminal ficava entre 2 e 5 salários de um trabalhador braçal, e o cara ainda ia ficar ali 2 a 6 meses na cadeia, né? Então, desgraçar o seu inimigo, exatamente. Desastre. Quase melhor que matar, dependendo. Exatamente. O grau de humilhação e de destruição da vida do cara seria maior, né? E você ainda ganhava um dinheiro da multa que ele tinha que pagar, né? Então a justiça ela foi usada de forma pragmática pela população durante muito tempo, né? Uhum. Então isso era vantajoso para a população, por um lado, e era vantajoso para a justiça, que passava a arbitrar os conflitos e tentar transformar a sociedade numa sociedade mais ordeira. Uhum. Só que a partir do período republicano, aí, que a gente chama da Primeira República, da República Velha, né? A gente tem uma destruição, digamos assim, dessa tentativa de centralização da justiça, e a gente tem uma retomada daquela justiça coronelística, né?
os potentados locais voltam a controlar mais a justiça local, etc., né? E essa justiça ela para de dar atenção para esses pequenos problemas, né? E vai dar atenção basicamente para crimes de sangue, né? Homicídio, tentativa de homicídio, lesão corporal e crimes contra a propriedade, né? A gente tem que lembrar aí também que a gente está na transição já para uma, não que seja uma sociedade capitalista, mas a gente já está numa transição, numa mudança de perspectiva econômica nessa sociedade, né? Então aí a justiça deixa de condenar os processos, os réus, né, dos processos de calúnia e injúria. E o que acontece? No mesmo momento em que há uma diminuição dos processos de calúnia e injúria, há um aumento do número de processos de tentativa de homicídio e lesão corporal, né? Eu não investiguei a fundo esses outros processos, que eram mais de 2.000, ou por volta de 2.000 processos, né? Mas o gráfico mostra claramente essa convergência, né? Ou seja, a justiça não faz mais mediação dos meus conflitos, então eu vou lá tirar satisfação, vou agredido e assim por diante, né? Uhum. Então, de alguma maneira, fazendo um recorte microscópico, né, analisando uma cidade do interior de Minas Gerais, eu consegui ver essa outra faceta da justiça, esse uso pragmático que a população pobre fazia da justiça para maximizar seus ganhos, digamos assim, né? Muito bom. Isso é uma coisa que o ouvinte do Fronteiras, é um tipo de abordagem da metodológica, por assim dizer, né, que a gente tem falado muito com nossos ouvintes quando a gente tenta explicar para eles que os sujeitos, né, que a gente estuda na história, as pessoas, né, elas têm estratégias, elas entendem, elas não são objetos que estão sendo manipulados, né, livremente ali. Então, quando a gente os episódios que a gente falou sobre questão indígena, sobre escravidão, ou quando a gente falou sobre revolta vacina, falou sobre, enfim, diversos momentos a população, essa massa disforme que a gente acha que está ali sem saber o que está fazendo, não, eles compreendem os códigos, compreendem o que pode, o que não pode, e eles vão navegando naquilo, mesmo que eles continuem com desvantagem, digamos assim, né? Mas não é uma revolução, mas eles estão se aproveitando do sistema, né? Eu vou dar um exemplo bobo, que eu sempre dou para meus alunos de graduação, né? Mas que vai servir muito para os seus ouvintes, né? Uhum. É um exemplo bobo. Mas, por exemplo, as pessoas têm estratégias, mas a gente também não pode hiper-racionalizar esse comportamento, né? Não, lógico que não. As pessoas, elas não têm ciência do todo, né? Elas têm só ciência de alguns elementos e elas vão se utilizar desses elementos para montar a sua estratégia, né? Igual quando a gente é garotinho lá, com os 13, 14 anos, vai querer começar a namorar, né? A gente vai dar conselho para os colegas mais velhos, né? A gente vai tecer estratégias para a gente ser bem sucedido nesse galanteio, digamos assim, é um termo que os meninos nem devem saber o que é, né? Mas... Não, cara, você tá sendo muito geração, muito antigo, tá vendo? Com as coisas do século XIX. Mas enfim, você vai montar uma estratégia para ser bem sucedido naquele momento em que você vai chegar numa garota, ou uma garota no menino, enfim, né? E se essa estratégia for bem sucedida, você vai utilizar ela sempre. Sim. A partir do momento que você não for bem sucedido com ela, você vai fazer adaptações, né? Eu acabei de resumir um conceito extremamente complexo do Norbert Elias, mas que é isso. Que é o conceito de hábitos, né? Aquelas estratégias que são bem sucedidas, elas se institucionalizam. Quando ela deixa de ser bem sucedida, elas são desfeitas, refeitas e daí por diante. Mas é isso, né? É pensar o sujeito histórico como um ator social, que tem algum grau de consciência do contexto do qual ele faz parte, tem alguma margem de manobra, né? Que bom. E tem mais alguma coisa assim que te chamou a atenção? Infelizmente, a gente já tá indo pro final da nossa conversa, né, cara? Mas eu queria que você trouxesse aí pra gente algum outro ponto assim que você acha importante, ou suas considerações finais, o que você gostaria de alguma coisa que a gente não conversou ainda que você gostaria de falar? Então, uma outra coisa que eu achei também importante, antes das considerações finais, é mostrar que os contextos em que se deram alguns desses processos também me mostrou algum tipo de resistência à exploração, né? 3 momentos muito específicos que eu achei ali foram ofensas trocadas em momentos onde grandes agricultores queriam roubar as terras dos pequenos agricultores. Você tem as grandes plantações de café que vão tentar ali pegar os pequenos e médios produtores, né? Então, isso mostra uma resistência desses pequenos produtores processando esses grandes fazendeiros. Eu percebi também momentos onde ainda numa relação de trabalho paternalista, né, a gente pode chamar de uma proto-indústria, quer dizer, o trabalhador ele ainda morava na casa do patrão, que era a pequena oficina, né?
o patrão também atuava ali na produção, né? Situações de resistência por salários baixos, exploração, né? E coisas interessantes envolvendo também inquilinos e proprietários, né? Fora ele no final do século XIX está passando por um movimento de modernização do centro urbano e de expulsão dos pobres do centro da cidade, né? Ou seja, você vai mandando os pobres para a periferia e as áreas centrais da cidade vão ficando na mão da classe média e na mão dos ricos, né? Que é para não ficar feia a cidade, na cabeça deles, né? Exatamente. E assim, a elite passa a usar um determinado lugar da cidade e não quer se misturar com os pobres, né? Então os aluguéis começam, a população pobre queria morar no centro, porque ali que estavam todos os benefícios, né? O serviço, a oportunidade de trabalho, lazer. Então, os aluguéis vão aumentando e a gente percebe vários conflitos envolvendo o pagamento de aluguel, né? O proprietário ele vai aumentando o aluguel, aí o cara vai lá e foge de madrugada com as coisinhas dele, vai para outro bairro e vai alugar um outro apartamento, uma outra casa, e assim por diante, né? Deixa de ser uma resistência a todo esse processo, né? Sim. De exploração do trabalho, né? Mas enfim, terminando então, foi um trabalho que me deu muito trabalho para ser feito. Gerou um livro no final das contas. Mas foi um trabalho que o resultado dele foi muito bom, né? Eu consegui ver muitas coisas do funcionamento das relações sociais em Juiz de Fora na segunda metade do século XIX e na primeira metade do século XX. Foi um trabalho que eu tenho, um trabalho que eu gosto muito dele. Que bom. E aproveita então, você falou que saiu um livro, né, ano passado. Então, faz o jabá. Isso, fazer o jabá aqui agora, né? Quem tiver curiosidade, né, para ter maiores detalhes desse livro, né? Esse livro chama-se Uma Justiça que Seduz, Ofensas Verbais e Conflitos Comunitários em Minas Gerais, de 1854 a 1941. Né? Ele saiu pela Paco Editorial. Tem na Amazon, tem nos principais sites aí de vendas online. Maravilha, cara. Então fica aí a dica para os nossos ouvintes. Todos os textos também que o Dave indicou, do Thompson, do Chalub, vão estar ali na bibliografia para vocês. Também quem tiver interesse em consultar. Esses artigos também que ele citou, que são importantes. Então, cara, eu só tenho a agradecer assim, a verdadeira aula que você deu aqui pra gente hoje. Foi muito bacana mesmo trocar essa ideia contigo. É pena que é pouco tempo, né? Mas eu acho que deu para o nosso ouvinte entender bem a importância de estudar uma coisa que parece tão corriqueira, né? Mas que tem muitos impactos na nossa vida. Mais um elemento que mostra quanto a história é importante, conhecer diversos aspectos da nossa história. Exato. Pode ser muito esclarecedor, né? Exato. Pode nos ajudar a pensar uma série de questões. E é isso, cara. Muito obrigado aí pela sua participação. Tô muito feliz, cara. Eu que agradeço. Foi um prazer conversar com você e conversar com seus ouvintes. Que maravilha. Gente, então é isso. Não vão embora ainda porque tem uns recadinhos finais. E aí eu me despeço de vocês. Muito bem, pessoal. Chegamos então ao final de mais um Historicidade. Essa entrevista muito interessante que nós fizemos aqui agora com o professor Dave Carneiro. O Dave ele é um baita pesquisador, um grande professor, tem orientado vários trabalhos de mestrado, doutorado. E tem se tornado então um dos principais nomes que trabalha com a história, os crimes, toda a discussão teórico-metodológica sobre isso. Vocês puderem perceber então que ele tem um grande domínio sobre como os historiadores devem trabalhar com essas fontes, que são as fontes produzidas pela justiça, e a maneira como as perguntas que nós podemos fazer, as respostas que nós podemos conseguir dessas fontes. Então eu tenho certeza que vocês devem ter aproveitado muito. Se vocês ficaram com alguma questão e querem fazer algum comentário, não deixe de enviar para a gente no nosso e-mail, que é o fronteirasnotempo@gmail.com, e aí nós podemos estabelecer um diálogo, assim como também vocês podem escrever seus comentários lá no Portal Deviante, na seção de comentários, no link desse post. Caso você esteja ouvindo no Spotify, é só você procurar o Portal Deviante e o post. Então você vai encontrar facilmente lá um local para fazer comentários. Também é possível que você mande, os seus comentários, suas questões para o nosso Twitter, que é o @frontnotempo, com T mudo. E não deixe de seguir o nosso perfil nas redes sociais, no Instagram, que é o Fronteiras no Tempo. Lá nós também colocamos sempre
as nossas publicações de episódios novos. E se você gosta do nosso trabalho, quer incentivar para que o nosso trabalho continue crescendo, você pode se tornar um padrinho, uma madrinha do Fronteiras no Tempo. É muito simples, você vai no site www.padrim.com.br/Fronteiras no Tempo, ou você vai também no PicPay Assinaturas. Nas duas formas vocês vão procurar por Fronteiras no Tempo, né? Lógico, no PicPay também, e vocês vão encontrar várias categorias de contribuição, nosso financiamento coletivo, de R$1 a R$50. Não custa lembrar que esse programa ele não existiria se não fosse o apoio de todos os padrinhos e madrinhas que nós já temos. Por isso fica aqui o nosso agradecimento, meu, do CA, de toda a equipe do Fronteiras, pela ajuda que vocês têm nos proporcionado. E é isso então, espero encontrar vocês em breve no Fronteiras no Tempo. Um abraço e tchau! Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. deviante.com.br. Este programa foi editado por Talkcast. Edições e Produções de Podcast.